Boa tarde, pessoal do sétimo ano. Vamos aí para mais uma aula de História. Dando continuidade, né, ao livro que estávamos discutindo, né, o capítulo 12, Sociedade Açucareira, tá certo? Como combinamos na aula anterior, vamos aí para as correções das atividades. Tá? Então vai ser uma aula mais rápida, não vou demorar tanto, não vou explicar tanto as questões, vou apenas frisar as respostas, tá certo? Com poucos apontamentos, para não ficar tão longo o vídeo, tá certo? A videoaula. Então, aí na página 39, né, qual atividade produtiva está sendo praticada? Tá? É a produção de açúcar, né? A produção de açúcar, certo? Quem foram os trabalhadores, em sua maioria, nestas atividades? Os africanos escravizados, né? Os negros escravizados, tá certo? Qual a importância dessa atividade na colonização do Brasil pelos portugueses? Essa atividade econômica se tornou a base da produção do Brasil colônia, vírgula, elevando a condição de maior produtor mundial, certo? Então, essa atividade econômica se tornou a base da produção do Brasil colônia, elevando a condição de maior produtor mundial, certo? Lá na página 40, vamos aí, diz o seguinte, né? Nos primeiros 3 anos, a ação portuguesa se limitou à extração de alguns produtos, como pau-brasil. Por quais razões a ação portuguesa em sua colônia ficou limitada, né? Portugal estava priorizando o comércio com as Índias, que ainda era muito lucrativo. Ok? Questão 2. Quais as razões que motivaram Portugal a dar início à colonização efetiva do Brasil? Primeiro porque a lucratividade que existia no comércio com as Índias, ela vai entrar em decadência, né? Vai entrar em decadência porque outras nações, Portugal vai concorrer com outras nações, né? A Holanda, a França, a Inglaterra, tá certo? E tudo mais, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Além também da presença de estrangeiros, né, no litoral brasileiro, né? Franceses, ingleses, espanhóis, estavam ali frequentando o litoral e Portugal precisava tomar conta daquele território, certo? Ok. Questão 3. Com a decisão de iniciar o povoamento português no Brasil, surgiu também a necessidade de se estabelecer uma organização política, em que consistiu inicialmente esta organização. Primeiro foram as capitanias hereditárias, tá? Foram 15 lotes para 12 capitães donatários, tá? Que tinham aí queriam aí povoar o Brasil, né? Tentar povoar o Brasil. E depois, lembrando que as capitanias são São Vicente e Pernambuco, né? São Vicente e Pernambuco que deram certo. Tá? E depois vai ter os governos gerais, né? O governo geral, né? Então, capitanias hereditárias, depois o governo geral, certo? Agora a página 41 e 42, né? Lá na página 41 vai ter um mapa. Página 42 vai ter essas questões. Então, na página 42, qual a procedência das mudas de cana-de-açúcar que chegaram ao Brasil? Né? Oriente, aí 2 pontos, né? China, vírgula, Índia e Síria. Tá? China, vírgula, Índia e Síria. Ok? Questão 2. Antes de ser cultivada no Brasil, em que regiões do Atlântico a cana-de-açúcar foi primeiro introduzida pelos conquistadores portugueses? Ilha dos Açores, Cabo Verde, né, Ilha da Madeira e São Tomé, certo? Ilha dos Açores, Cabo Verde, Ilha da Madeira e São Tomé, certo? 3. No Brasil colônia, qual região se destacou na produção açucareira, né? Vai ser aí principalmente Pernambuco
e Bahia, né? São os dois principais produtores de cana-de-açúcar naquele momento, não só do Brasil, mas também do mundo, tá certo? Ainda na página 42, na parte de interpretando documentos, tem duas questões, né? Tem o texto e tem duas questões. Questão 1, né? Não coloquei o 1, mas dá para identificar. Por que a extração do pau-brasil não foi motivadora do povoamento do Brasil colônia pelos portugueses? Porque a extração do pau-brasil, pessoal, não exigia a instalação de famílias na colônia. Tá? Quem fazia esse trabalho eram os indígenas. Então, porque não exigia, né, a famílias, né, o povoamento de pessoas, de famílias, né, não precisava de pessoas serem assentadas naquele território. Por isso que o pau-brasil não povoou, né, o território brasileiro. Porque quem fazia esse trabalho eram os indígenas, certo? 2, quais foram os motivos que levaram Portugal a optar pelo açúcar, né? Era um produto caro, já falei isso para vocês, um produto raro, raro, né? Um produto conhecido, tá certo? A questão da geografia do Brasil, né? Um clima tropical, um clima úmido, tá certo? Tudo isso vai fazer com que o açúcar seja, né, o produto escolhido, né, pelos portugueses. Página 45. Página 45. Isso mesmo, página 45. Segundo o Antonil, por que o título de senhor de engenho era tão almejado no Brasil da época, né, lá no século XVII? Era um título almejado porque era acompanhado de grande respeito e obediência. As pessoas respeitavam, as pessoas obedeciam ao senhor de engenho. Tá? Quem era senhor de engenho trazia consigo o respeito e obediência. Na questão 2, além do lucro relativo à produção de açúcar em suas terras, qual o lucro que o senhor de engenho recebia por moer a cana de produtores que não tinham moenda, que não tinham, né, o engenho para moer? O senhor de engenho ficava com pelo menos metade da produção dos pães de açúcar. Isso era muita coisa, né, que ele acabava ficando, certo? Na página 47, de acordo com o texto 1, o que levava as mulheres a serem submissas à sociedade colonial. Elas eram educadas por meio de dois instrumentos de ação dos pontos: os discursos que enalteciam os padrões morais de comportamento e a vocação natural para a maternidade. Então, eram dois motivos, né? Elas eram educadas para isso, dois pontos: os discursos que enalteciam os padrões morais de comportamento e a vocação natural para a maternidade. Esse é o texto que está falando, tá, pessoal? Questão 2. De que maneira o texto 2 comprova que nem todas as mulheres mantinham uma vida submissa? O texto 2 apresenta exemplos de mulheres que comandavam engenhos. Aí, ponto, né? Muitas mulheres, por determinação própria ou pelo acaso do destino, acabavam desempenhando funções geralmente delegadas aos homens, né? Então, tinha mulheres aí que acabavam chefiando e administrando alguns engenhos, certo? Agora vamos para a página 52. Né? Eu vou dizer só apenas as alternativas corretas, né? Um já está dizendo aí VF, FVFBV, 2 letra D, 3 letra A, 4 letra D, certo? E agora vamos para o livro de atividades, rapidinho aqui, para o vídeo não ficar, a videoaula não ficar muito grande, e para que vocês tenham aí o livro de vocês, né, completado, né? Questão 1 vai ser, as questões corretas vão ser A, D e E. Na questão 2, vocês vão elaborar um texto, tá?
Com base no texto e em seus conhecimentos, elabora um esquema representando o processo de produção do açúcar. Tá? Então, vocês vão colocar aí, né? Limpeza do terreno e plantação da cana-de-açúcar. Limpeza do terreno e plantação da cana-de-açúcar. 2. A cana era cortada e transportada para o engenho. 3. No engenho era feita a moagem da cana para a formação do caldo. 4. O caldo da cana era cozido nas caldeiras. 5. Na casa de purgar eram retiradas as impurezas do açúcar. 6. O açúcar mascavo era encaixotado e transportado para os portos. 7. O refino e a comercialização do produto ficava a cargo da Holanda. Certo? Essa é a questão de número 4. Aliás, de número 2, né? De número 2. Aí temos a questão número 3, você vai preencher as colunas, né? Eu vou lendo aqui, ó. A sociedade brasileira era composta de 3 grupos principais. As famílias de senhores de engenho, os trabalhadores livres e escravizados, né? A economia açucareira pautava a relação entre esses grupos. Os senhores de engenho detinham os poderes político e econômico, certo? Na questão 4, as letras corretas vai ser a letra B e a letra C, você marca lá um xizinho. E na questão 5, é sublinhar uma passagem de texto que faça referência em monocultura, grande latifúndio e mão de obra escrava. Né? Você vai sublinhar, né, a parte do texto que vai ser: o cultivo, a colheita e o beneficiamento exigiam muitos braços. Nesse caso, a opção portuguesa foi pelo uso da mão de obra de africanos escravizados no Brasil. Né? Então tá tudo aí, você vai procurando. Tudo isso que eu li, né? O cultivo, a colheita e o beneficiamento exigiu muitos braços. Nesse caso, a opção portuguesa foi pelo uso da mão de obra de africanos escravizados no Brasil, certo? E na letra B, de que forma o texto está relacionado com a presença de africanos escravizados no Brasil? De que forma o texto está relacionado com a presença de africanos escravizados no Brasil? Porque ele vai falar aí, né, do plantio da cana-de-açúcar, tá? A questão do plantation também, né, que vai fazer com que o plantation, né, vai fazer com que a mão de obra ela seja escrava, né? Essa era uma das características do plantation, certo? Então o texto vai tentar fazer essa relação, tá? E por que, né, a presença de africanos no Brasil ela está relacionada a esse processo de produção do açúcar, porque os portugueses já faziam esse processo, né? Já tinham essa experiência, já utilizavam mão de obra escrava lá nas Ilhas Atlânticas, né, os Açores, a Ilha da Madeira. Eles trazem esse processo aí para o Brasil também, certo? Na questão 6, né, deixa eu dar uma passada aqui, você vai redigir um pequeno texto sobre a sociedade patriarcal, né? Você vai colocar aí, né, porque tem a imagem, né, o senhor de engenho, na frente, né, as filhas e mulheres, sobrinhos, né, atrás dele, tá? Como é que era essa sociedade patriarcal? Quem é que estava no topo? Né? Era o senhor de engenho. O senhor de engenho tem o direito, né, sobre a mulher, sobre a casa, sobre o dinheiro, sobre a política. Era ele que mandava em tudo. Né? Patriarcal, uma sociedade machista, né? Com muita centralidade, com muita autoridade. Tá? A mulher não tinha direito algum. As mulheres, as filhas, né, também não tinham direitos, só os homens que tinham, né, seus direitos garantidos, certo? Na questão 7, aí tem, né, batizados e casamentos. Essas festas eram celebrações que reuniam boa parte da comunidade, fosse nos engenhos, fosse nas cidades, tá? Então, coloquem aí. Essas festas eram celebrações que reuniam boa parte da comunidade, vírgula, fosse nos engenhos, vírgula, fosse nas cidades, ponto.
B, o Ludum, dança de origem africana, praticada por grupos de diversas etnias. B, dança de origem africana, praticada por grupos de diversas etnias. C, folia de reis, ou festa do divino, festa que misturava elementos mundanos e católicos, vírgula. Ela consistia em uma procissão com músicos e cantores que carregavam bandeiras representando o Espírito Santo. Então aí, folia de reis, repetindo, festa que misturava elementos mundanos e católicos, vírgula, ela consistia em uma procissão com músicos e cantores que carregavam bandeiras representando o Espírito Santo. Certo? Então, nossa aula fica por aqui, certo? Qualquer dúvida, é só falar, tá bom? Tenha uma ótima tarde e até mais.